tudo bem. Quem puder, fique de pé. E vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Mateus, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. Parece que todos acharam, não estou vendo falhar de folha aí. Vamos ao texto. Assim diz a palavra de Deus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Vamos orar, irmãos. Senhor, esse momento é o momento pelo qual eu orei, pedindo a tua luz, a tua unção, a tua graça, a tua inspiração, e a igreja está aqui para ouvir a tua voz. São as tuas ovelhas, Senhor. Então, inclina os teus ouvidos, estende as tuas mãos, abençoa esse momento e faz com que essa palavra seja explicada de maneira simples e compreensível a todos, e ela volte para ti em forma de glória ao teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podem sentar-se. Na quarta-feira eu acordei e veio uma frase na minha cabeça, e a frase é o tema dessa mensagem: a purificação da alma humana. E aquilo me trouxe assim uma expectativa, e eu desci para tomar um café e falei com o Socorro, e daí a menos de 2 horas eu olhei meu WhatsApp e chegou a mensagem do pastor Juscelino, você pode trazer a mensagem domingo? E aquilo eu senti assim uma confirmação de que Deus queria que eu falasse sobre esse tema, a purificação da alma humana. E à noite eu dei uma chegadinha na casa do meu filho, ele mora do outro lado da rua. Eu falei: meu filho, eu entendi que o Senhor falou comigo para pregar sobre a purificação da alma humana. E meu filho falou assim: qual o texto? Eu falei: ainda não sei. É interessante porque normalmente a gente acha o texto, né? E depois a gente acha o tema, mas Deus não age como nós. Então eu entendi que Deus me deu esse tema para falar nessa manhã, e tomara que seja uma bênção para você. Amém? Porque para mim foi. Muito bem, e você vai analisar se foi Deus que trouxe essa palavra, fica ao seu critério. A Bíblia diz que fale um profeta, os outros julguem, né? Então submeto a sua apreciação a essa palavra. Meus irmãos, o texto lido nessa manhã, ele fala de uma doença chamada lepra, e fala de um homem que chegou ao seu Senhor Jesus e pediu que fosse curado dessa doença. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 41, que também conta essa situação, esse fato, mas Marcos dá um acréscimo. Mateus diz que quando o leproso falou com Jesus: Senhor, se quiseres, pode purificar-me, que o Senhor Jesus estendeu a mão e tocou nele, ele foi curado. Mas Marcos 1,41 diz que Jesus foi movido de íntima compaixão. Então já é assim uma ampliação do entendimento do que Jesus fez
na vida desse homem. Jesus foi movido de íntima compaixão. Essa doença, lepra, irmãos, ela é bem antiga, é tida como a mais antiga das doenças. E eu quero dizer a vocês que o país que tem mais leprosos é a Índia. E o segundo, eu queria que você deduzisse, é o país onde você está agora. Qual é o segundo, então? O Brasil. Infelizmente, é o Brasil. A Índia é o país onde tem mais, o segundo é o Brasil. E essa doença ela é bem antiga, como eu disse. Há cerca de 4.000 anos já havia rumores dessa doença. E ela é caracterizada por surge uma mancha na pele, e aquela mancha, ela fica sem sensibilidade. Uma pessoa que tem lepra, por exemplo, se você chegar com uma agulha e furar aquele local, a pessoa não vai sentir absolutamente nada. E também ela é caracterizada por o surgimento de pelos amarelados, às vezes os pelos caem. E no capítulo 13 e no capítulo 14 de Levítico, Deus dá a Israel instruções de como proceder com quem tinha essa doença. E a pessoa que tinha uma lepra em Israel, ela tinha que obrigatoriamente dirigir-se ao sacerdote. Era o sacerdote que ia detectar. E esse procedimento para detectar era assim: a pessoa aparecia com aquele problema, né? A pele com alguma... a palavra lepra, ela é assim ligada à escama, né? O leproso, ele é um escamoso, a pele dele começa a escamar, a ferir, a doer. É uma doença externa. Então essa pessoa ia ao sacerdote, e assim que chegava o sacerdote olhava, e ele via aquela ferida na pele da pessoa, e ele dizia assim: você volta daqui a uma semana. Então durava 3 semanas esse processo. O leproso tinha que voltar ao sacerdote mais 2 vezes. Na semana seguinte, a detecção do problema, o sacerdote olhava a ferida, e se ela tivesse aumentado, então o sacerdote pedia para voltar mais uma vez, e na terceira vez dizer: é lepra. Qual era o procedimento que ocorria com uma pessoa com essa doença? Está essa diretriz de como o leproso devia se portar, está escrito na palavra do Senhor, no capítulo 13 de Levítico, no versículo 45. Não sei se a irmã Juliana está anotando, não estou vendo ela. Hein? Está lá embaixo. Ela gosta de anotar, eu gosto de devagar às vezes, quando eu cito um texto. Mas em Levítico 13, 45, você pode depois ler em casa, Deus dá a diretriz de como devia se proceder com essa doença. Então, qual era o procedimento? A pessoa não podia pentear o cabelo. Eu tenho cuidado tremendo do meu cabelo não ficar para cima, que eu acho, né, quando o cabelo sobe, então não poderia, tinha que ficar descabelada. Segundo procedimento, tinha que usar um pano aqui na parte inferior do rosto, um pano de cor branca, bege, assim, alguma coisa, para que ele fosse detectado como portador dessa doença. Então ele tinha que cobrir a parte inferior do rosto. Outra coisa que ele tinha que fazer é que quando alguém estivesse se aproximando dele, ele obrigatoriamente tinha que gritar a palavra impuro. Então alguém vinha e ele, impuro, impuro, para a pessoa não chegar perto. Isso era obrigatório. Obrigatoriamente ele tinha que gritar que ele era uma pessoa impura. E outra característica que essa pessoa, outro procedimento que essa pessoa deveria ter, é que ela deveria ser afastada do arraial. Ela não podia ficar junto da sociedade. Então vejam que era uma situação muito triste, uma situação de muito pesar. Uma pessoa que tinha lepra, se ela tivesse filho, o Estado ia tomar o filho para cuidar, ela não podia ficar perto.
Porque a lepra, irmãos, ela é contagiosa. Dizem que, segundo os estudos, 90% das pessoas ela é imune à lepra, mas 10% não é. E outra coisa, diz também a medicina que a carne do tatu, ela contém a lepra. Então, não coma tatu. E dizem também que a ameba também, ela pode abrigar a bactéria da lepra. Muito bem. Então, essa doença, irmãos, que assolava esse homem que procura o Senhor Jesus, ela fazia com que ele fosse uma pessoa humilhada. O leproso, a situação dele era tão triste que ele ia passar a viver largado e ele ia depender da ajuda das pessoas, mas ele não podia fazer como essas pessoas que chegam aí no ônibus, que quando a gente, não é difícil você pegar um ônibus, não tem um pedinte, não é assim? Eu vou às vezes a Niterói, tem um pedinte, eu volto, tem um pedinte, né? Sempre, e eles são bons de conversa, contam enredo e tal. Mas nesse caso aqui do leproso, ele não podia fazer como essas pessoas, ele tinha que pegar uma varinha com uma lata na ponta, e aí a pessoa que quisesse ajudá-lo, então colocaria aquela ajuda naquela latinha. Então vocês vejam que era uma situação muito, muito ruim. E essa pessoa, então, ela era tida como uma pessoa contaminada. Observa nesse texto que eu falei de Marcos 1:41, que diz que, eu queria que você prestasse bem atenção nisso que eu vou dizer. O Senhor Jesus tocou no leproso. Isso não era permitido. O Senhor Jesus quebrou o protocolo social quando aquele homem veio desesperadamente pedir ajuda e ele pede para o Senhor curá-lo. Ele diz: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Eu quero dizer a você que Jesus toca em cada um de nós. E que a purificação de um ser humano por si mesma, ela é impossível. Ninguém pode se livrar do seu pecado, porque a Bíblia faz um paralelo entre a lepra e o pecado. Da mesma forma que esse homem tinha sua pele tomada pela lepra, quando nós viemos a Cristo, nós viemos como pessoas doentes. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, como o pastor sempre frisa aqui no momento da contrição, risque da sua mente a ideia de que você é uma pessoa boa. Risque da sua mente a ideia de que você tem alguma justiça. Risque da sua mente a ideia de que, por você ser membro da igreja presbiteriana, por você dar oferta, dar dízimo, por você cantar hinos, que isso atribui a você alguma situação de justiça, porque não atribui. A única coisa que atribui justiça ao ser humano é o toque do Senhor Jesus. E a Bíblia diz aí que o Senhor Jesus tocou naquele leproso. Quando nós tocamos no Senhor, e eu estou lembrando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que a Bíblia diz que há muitos anos, né? Aquela mulher devia até ter a pele amarelada de tanto perder sangue, e a Bíblia diz que ela também quebrou o protocolo e veio, né? Provavelmente se arrastando, empurrando pessoas, e sai daí, você está me empurrando. E ela tocou na orla das vestes do Senhor. E quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, a hemorragia dela estancou imediatamente. Eu quero convidar você nessa manhã para tocar em Jesus, para receber dele vida, porque ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Tem um hino, um louvor que diz: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Quando você se ajoelha na sua casa, que ele inclina os ouvidos para ouvir a sua oração,
você está tocando nele, e ele está tocando em você. E ele teve compaixão desse homem, e ele limpou a lepra desse homem. Eu estou aqui lembrando de outro caso de lepra, que foi do general Ciro Naamã, no Velho Testamento. Cita dois casos: o caso de Miriam, que ficou leprosa porque se opôs à liderança de Moisés. Estou lembrando de Naamã. Então a lepra atingiu esse homem aqui que se torna o pedinte, mas ela atingiu também o general Ciro. E o Senhor Jesus disse que havia leprosa em Israel na época de Naamã, mas o profeta Eliseu, não foi o profeta Eliseu que foi procurar Naamã, mas Naamã veio da Síria com a carruagem, e ele chegou diante de Eliseu, e na arrogância dele, Eliseu falou assim: fala para ele lá se lavar no rio. E Naamã rebateu, falou: que história é essa? Lá no meu país tem outros rios melhores do que o Jordão, eu podia ter feito isso lá. E aí, graças a Deus, um dos serviçais de Naamã falou: Senhor, se ele tivesse falado alguma coisa difícil, o Senhor não ia fazer? Ele falou para o Senhor ir no rio se banhar, vai lá, faz o que ele fez. E Naamã acatou aquele pedido e foi lá no Rio Jordão. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho. Eliseu tinha dito 7. Quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho. E quando Naamã mergulhou na 7ª vez, o poder de Deus tocou na carne de Naamã, e Naamã ficou com uma carne como a carne de uma criança. Glória a Deus, porque o poder de Deus, quando toca em alguém, a lepra sai. Quando você vê a Jesus, você estava doente, mas ele tirou a lepra do pecado da sua vida. Ele tirou porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou porque ele é bom. Ele tirou porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele tirou porque, como diz o Salmo 103, como o pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. E diz ainda o texto do Salmo 103 que, como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Então Deus se propõe a tirar aquilo que eu não posso, que o pastor não pode, que a denominação não pode, porque esse homem, ele estava dentro de um país religioso, ele tinha algum tipo de aproximação, não tanto, mas ele viu o sacerdote detectou a lepra dele, mas não pôde resolver. O máximo que pôde foi diagnosticar. Mas Jesus não só diagnostica, ele tira, porque, como eu disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele toca em cada um de nós para nos tornar limpos. Queria que você, se você se sente com a sua consciência pesada, se você tem feito alguma coisa que ofendeu ao Senhor, eu quero dizer a você que, se você tiver a postura desse leproso, ele chegou ao seu Senhor, se ajoelhou diante do Senhor, ele se referiu ao Senhor, ele falou: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus não se fez de rogado, irmãos. O Senhor estendeu a mão e diz: eu quero, fica limpo. E milagrosamente a lepra desapareceu da pele desse homem. Eu quero ir mais além, irmãos, na compreensão desse assunto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou falar que nós vamos ler 3 textos, que eu vou falar sobre essa questão da contaminação que ocorre conosco. Então abra a sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Eu vou citar esses 3 textos e a gente vai ler para poder a sua compreensão sobre a contaminação ser ampliada. Gênesis capítulo 3, versículo 6.
vocês vão ver que quando Satanás tenta Eva, quando ele sugere que ela desobedeça a Deus, e é isso que contamina o ser humano, a desobediência a Deus. Então, Eva olha para aquela árvore, presta bem atenção nisso aí, que você vai ter uma lição interessante nesses 3 textos. Eva olha para aquela árvore e ela vê 3 coisas. Quando ela olha para a árvore, ela vê que a árvore é agradável ao paladar. Olha o que vai contaminar o ser humano. Eva observa que a árvore é agradável ao paladar. Segunda coisa que Eva vê aquela árvore é atraente aos olhos. Terceira coisa que Eva vê naquela árvore, ela é desejável para dar entendimento. Interessante que foi justamente naquilo que Deus disse para ela não comer, ela viu naquilo ali alguma coisa atraente. Então ela viu essas 3 coisas. Eu disse que eu vou passar para você 3 textos. Agora abra em Mateus capítulo 4, versículos 2 a 8. Mateus capítulo 4, versículos 2 a 8. O texto vai falar sobre a tentação do Senhor Jesus, o diabo tentando jogar a lepra da tentação no Senhor Jesus. E o diabo leva o Senhor Jesus ao alto de um templo e mostra a ele os reinos do mundo e oferece a ele os reinos do mundo. Outra coisa que o diabo faz, ele oferece pão para o Senhor Jesus. Ele oferece pão, olha, mata a sua fome, igualzinho ele fez com Eva. Essa é a psicologia, o triângulo da tentação é sempre esse: a mente, o paladar, que é o corpo, né? E o desejo de desafiar Deus. Se o Senhor Jesus tivesse comido aquele pão, né, tivesse obedecido ali, a nossa salvação, irmãos, estaria bloqueada. Se o Senhor Jesus tivesse aceito a oferta de Satanás para receber os reinos do mundo, que o diabo, né, ele quer fazer uma imitação do que Deus vai fazer. É lógico que o Senhor Jesus é o herdeiro do mundo, mas o diabo, como se quisesse antecipar isso, e falar: olha, está vendo os reinos do mundo, eu te dou tudinho, basta você se ajoelhar e me adorar. Então o diabo oferece esse triângulo da tentação para o Senhor Jesus também. Oferece os reinos do mundo, oferece pão, o Senhor Jesus rebate com a palavra, depois ele fala: então vamos fazer o seguinte, vamos lá no alto do templo. Aí fala assim: olha, se joga daqui, usa sua mente para desafiar Deus. Adrenalina pula daqui. Está escrito lá no Salmo 91 que ele vai dar ordem ao anjo, o anjo vai te amparar. Você não vai morrer não, pula daqui. E quanta gente ouve esses conselhos de Satanás, irmãos, e pula mesmo e morre. Eu não gosto de adrenalina. O diabo quis atiçar a adrenalina, né? Um dia desse aí, nesses parques de diversão, só para rechear aqui um pouquinho, eu vejo esses parques com coisas perigosas e as pessoas vão para isso. Um dia desse aí tem aquele copo que gira muito rápido. Eu não sei como é que a pessoa gosta daquilo ali. E uma mulher foi naquilo ali, o copo começou a girar, a mulher foi jogada a 5 metros de distância, caiu no chão, bateu com a cabeça e morreu. Então, eu não estou dizendo que foi o diabo que mandou ela fazer isso, eu estou dizendo que é uma adrenalina que bota a vida humana em risco. Mas o diabo oferece esse tipo de prazer à pessoa, esse tipo de oferenda envolvente. Então é o triângulo da tentação. Mas eu disse a você que nós iríamos falar de 3 textos. Agora abre aí 1 João capítulo 2, versículo 16. Eu estou querendo mostrar a você que é através dessas coisas que a lepra gruda no ser humano, através da tentação de Satanás. Então, se tem Gênesis, se tem agora Mateus 4, agora vamos para 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João capítulo 2, versículo 16. O apóstolo João diz que tudo que há no mundo, o que é que tem no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos
e a ostentação da vida. Quem é que não é atraído pelo que os olhos veem? Quem é que não é atraído o desejo de satisfazer a sua carne? Porque Deus nos fez com impulsos, com hormônio, não é? Eu posso dar lugar aos meus hormônios? Teve um líder famoso aí que falou que quando ele traiu a esposa, indagaram dele e falaram: era muito hormônio, tinha muito hormônio no meu corpo. Então Deus errou quando me fez? Eu tenho muito hormônio, mas quando eu estou crucificado com Cristo, Cristo mora em mim. Amém? E eu não posso dar lugar aos meus hormônios, né? Os meus hormônios gritam, né? Os meus hormônios pedem: eu preciso ter, eu preciso mandar, eu preciso humilhar os outros. O diabo sugere isso, é dessa maneira que a lepra gruda no ser humano. Deixa eu olhar a hora aqui, pastor, para poder a gente, vamos ver que horas são, temos tempinho ainda. Então, é dessa maneira que a lepra gruda no ser humano. Então, nós vemos que lá no Gênesis, quando o ser humano é criado, ele é criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Deus é quem? Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. O homem é. E se eu pedir para uma pessoa dizer sem ser, pela Bíblia ela vai citar o inverso. 1 aos Tessalonicenses 5:23, Paulo diz que o homem é espírito, alma e corpo. Mas como é que a gente costuma citar esse texto? Corpo, alma e espírito, não é assim? Mas a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Quando ocorreu a queda, que Eva deu ouvido a essa sugestão de Satanás, ela olhou para aquela árvore, ela viu essas 3 características na árvore, ela se alimentou daquilo ali. Então, o espírito de Eva se tornou leproso, a alma de Eva se tornou leprosa e o corpo de Eva se tornou leproso. Estou falando no sentido espiritual. Da mesma forma que a lepra era comparada à morte, quando Eva deu ouvido àquela sugestão e ela ouviu uma ideia errada, de uma fonte errada, e sempre que a gente ouve as coisas de uma fonte errada, a gente se torna leproso espiritualmente. O pai ensina o filho que droga não presta. Aí o filho chega na escola, o coleguinha: não é assim não, eu ainda lembro, irmãos, graças a Deus, eu nunca usei droga, mas eu tinha uns 12 anos, um vizinho nosso do ônibus sentou do meu lado e falou assim: toma isso aqui, era um cigarro no papel marrom. Eu falei: o que é isso? Ele falou: maconha. Eu falei: não quero não. Toma, eu estou te dando. Eu falei: não quero não. Toma. Eu falei, me levantei daquele banco e saí, porque eu tinha sido ensinado pelos meus pais que aquilo não presta. Mas se eu tivesse dado ouvido, eu seria um maconheiro. É ou não é? Ele ia me dar o primeiro, no segundo ia falar: eu quero de novo, porque aquilo vicia. Ele falou: não, agora você tem que pagar. Não é assim que acontece o vício? Então é dessa maneira que a lepra adere ao ser humano, através de uma orientação da fonte errada. Por isso que você precisa estar na igreja, porque aqui tem uma fonte certa, que não é a minha boca, mas é a boca de Deus. E nem só de pão o homem viverá, mas de tudo que procede da boca de Deus. Deus nunca vai dizer para você beber cachaça, Deus nunca vai dizer para você fumar, Deus nunca vai dizer para você usar cocaína, Deus nunca vai dizer para você ter um amante, Deus nunca vai dizer para você matar alguém, fazer maldade com alguém, pensar mal de alguém. Isso é tão profundo que lá em Deuteronômio até o pobre, presta atenção nisso, que eu não tinha pensado em incluir isso aqui na mensagem não, mas Deus disse: quando você ajudar um pobre, você no seu coração não pensar mal dele não, porque a gente é assim. Se uma pessoa pede alguma coisa, a gente fala assim: ah, isso é um vagabundo, não trabalha, ele tinha que fazer igual a mim. Então Deus falou que quando você ajudar alguém, você não tem esse pensamento, porque vai ser pecado, vai ser uma ajuda contaminada, uma ajuda com lepra. Então a gente tem que ouvir a boca de Deus, porque o Senhor Jesus disse, repetindo, que nem só de pão o homem viverá,
Então você tem que ouvir a boca certa. Esse homem procurou a fonte certa, ele procurou Jesus, que tinha poder e boa vontade para tirar a lepra do corpo dele. Então, eu disse que o homem foi criado, então, nesse tripé, espírito, alma e corpo. Aí você lembra de Maria. Quando Gabriel foi falar com Maria, e ele disse para ela que ela ia ser a mãe do Salvador, Maria disse duas coisas. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha o que é uma alma purificada de lepra. Vamos aprender com Maria, nossa irmã, nessa manhã. Amém? Quando você vem no culto, você tem que engrandecer ao Senhor e se alegrar no Senhor. Certamente esse leproso fez isso, ele se alegrou no Senhor. Já pensou, irmãos, um crente amargurado, fechado, chegar no culto e ele só fazer as coisas porque o pastor fala, vamos orar. Aí ele fala, não estou com vontade não. Vamos cantar. Um coração fechado. Maria, quando recebeu a direção da boca de Deus, através do anjo Gabriel, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então, quando você vem no culto, você deve engrandecer ao Senhor, e você deve se alegrar em Deus, nosso Salvador, porque Ele tirou a nossa lepra de maneira absoluta e total. Ele nos fez inculpáveis. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, Ele nos tornou sem culpa, Ele nos tornou inocentes. Ele disse que se a gente não se tornar como uma criança, a gente não é do reino de Deus. Quando você tem Cristo, seu coração se torna limpo pelo sangue de Jesus. Por isso Davi disse: quem entrará no santuário do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Você é limpo de mãos e você tem o coração puro quando Jesus toca em você, quando o sangue de Jesus cobre a sua vida. Então o seu coração se torna limpo, você se torna habilitado por Deus. Se eu for olhar para mim mesmo, eu não tenho condição de estar aqui, mas eu olho para o sangue de Jesus, e no sangue de Jesus está a minha justiça. O meu sangue é contaminado, eu sou indigno, mas Ele é digno. Aleluia! Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. O Apocalipse diz: digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor, porque Ele foi morto e com seu sangue Ele comprou para Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação. E eu quero concluir essa mensagem com você abrindo a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Eu gostaria que você ficasse de pé e nós lêssemos esse texto. E você se alegrasse muito com esse texto, seu coração fizesse como de Maria, engrandecesse ao Senhor e se alegrasse no Deus da sua salvação, que você se visse aí na Bíblia, você está na Bíblia. O apóstolo João viu você na Bíblia. Esse texto vai mostrar você aí. Olha aí Apocalipse, capítulo 7. Eu vou ler junto com você, versículos 9 e 14. Eu queria que você se alegrasse muito nessa manhã, como Maria se alegrou quando ela recebeu aquela palavra. Apocalipse 7, nós vamos ler, concluindo essa mensagem, que o Senhor, eu entendo que colocou, como eu disse no começo, no meu coração. Apocalipse, capítulo 7, e você se posicionasse, se visse aqui dentro da Bíblia, que você se envolvesse, soubesse que João viu você lá no céu, profeticamente você está com o Senhor. Vê aí Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 14, diz assim. Vamos ler juntos para a gente se alegrar no Senhor? Vamos ler juntos todos.
Depois disso, olhei. Estou esperando você ler comigo. De novo. Depois disso, olhei. E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Aleluia! De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, dizendo, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força seja o nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Agora repito isso que está aí 3 vezes. Por isso, diga, por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois glorifique o Senhor com sua boca levantada. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Por isso, Senhor, porque o teu sangue foi derramado, nós podemos estar diante de ti e cantar com a consciência limpa, a certeza que o nosso lugar está garantido na glória. Seja bendito o Cordeiro. Glória ao Cordeiro que é digno. Diga, digno é o Cordeiro. Por isso, porque o sangue dele foi derramado, a sua lepra foi tirada, a sua alma foi limpa, você foi justificado, o seu espírito está limpo, a sua alma está limpa,